Se você se sentir insignificante, é melhor pensar novamente, é melhor acordar, porque hoje você é parte de algo muito maior. Não apenas aí, do outro lado dessa tela. Você está vivendo o reinado na sua vida e já estamos enxergando isso. Estou todos os dias aqui contigo. Se você estiver se sentindo frustrada, estiver afundando, com medo e pensando em desistir, olhe para cima e saiba que existe algo muito maior, porque estamos lutando por algo muito maior. Você nunca irá perder. Nós somos vencedoras. Eu serei a raiz e você será a árvore. Sejam todas muito bem-vindas ao Insta Queen. O que a gente vai discutir, o que a gente vai conversar nessa aula? Nessa sequência de aulas, eu vou falar como você vai se comunicar melhor, como você vai produzir conteúdo de uma maneira profissional, sem medo de produzir, sem medo de falar e nada mais. Eu quero que vocês prestem atenção sempre nos slides, porque, de novo, mais uma vez, eu vou colocar slides para ilustrar essa aula, tá? Então, vamos para o slide número 2. Algumas de nós, tivemos que aguardar, algumas de nós ou não, tivemos que aguardar a chegada de um vírus, de uma pandemia, para perceber o que é internet, o que é isso, que fala internet, o que é internet, Todas nós escutamos desde pequenininha, aquela coisa assim, a internet é o futuro, A internet, lá no futuro vai ser a internet, sei lá, desde pequena eu ouço isso, tá? E eu ficava pensando assim na minha cabeça. Meu Deus, o que é essa internet? O que é esse futuro? Parece que esse futuro tá tão longe, que ninguém consegue pegar, que ninguém consegue segurar, que ninguém consegue ter nas mãos. Então assim, a internet é o futuro, e o futuro é o agora, é o hoje. A internet, ela tá acontecendo, tá? E eu quero que você preste atenção nisso. Eu vou te mostrar como você vai melhorar a sua comunicação. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer um perfil ficar mais atraente. Eu vou te mostrar como é que você vai ganhar habilidades aqui. Mas uma coisa que eu não quero que vocês me peçam, tá? Eu não quero que vocês me peçam isso de uma maneira rápida, porque não vai ser rápido, tá? Não existem hacks para fazer isso rápido. E eu não vou te vender essa mentira, tá? Eu sei que existem muitos cursos de Instagram que vendem essa coisa do agora, de perfil crescer muito rápido. E isso é um problema muito sério, tá? Eu não vendo isso. Então assim, nós estamos ouvindo há mais de 10 anos que a internet é o futuro, que a internet é uma alternativa, que a internet é uma vitrine para o mundo. O problema é que muita gente deixou isso para agora. Muita gente está deixando isso acontecer agora. Mas só que eu quero te dizer que o agora é o now, é o hoje, é o agora, é hoje, é agora, nesse minuto, nesse exato momento que eu tô gravando essa aula, tá? E se você não fizer isso de uma maneira correta, porque você não tem muito tempo, o teu concorrente vai te passar e você vai comer poeira, tá? A única coisa que você vai ver rodando é poeira dele ao teu redor. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre Instagram. E eu vou te explicar por que as pessoas também dão errado no Instagram. Eu quero que tu preste atenção nisso. As pessoas demoram para entender que o Instagram é um processo de 2 elementos: paciência e repetição, todos os dias. Toda aquela pessoa que vier reclamar para mim que o perfil não deslancha, todo aquele que reclamar que o perfil não está crescendo, 80% a 90% dessas pessoas não estão respeitando esses 2 elementos, a paciência e a repetição. Tanto que muita gente, eu sei que muitas de vocês vêm me perguntar lá nas DMs, Gi, meu perfil não funciona, os posts não funcionam, dá uma olhada nele, dá uma analisada. Aí eu chego lá no perfil da pessoa, Não tô falando das lives. Muitas vezes eu dou uma espiada assim, sem ser nas lives, meninas. Aí eu vou lá e eu olho assim, tem 2 stories, 2, 3, 4 stories. O feed tá uma zona e a bio parece uma zona de guerra, Nem graça não chega a ter. Então assim, o Instagram, ele não funciona com 2 stories, ele não funciona com feed sem controle e ele não funciona sem alguma bio, sem alguma informação. Aí depois você vem lá, depois de 2, 3, 4, 5 dias, você posta uma foto sua com uma legenda desse tipo: bom dia, que dia lindo. Porra, gente, não é assim que as coisas funcionam.
O primeiro ponto que você tem que entender é que o Instagram é uma ferramenta de vendas. E você precisa entender que o jogo aqui é outro. A primeira barreira a vencer é o julgamento do outro. Porque o outro vai virar para você e vai dizer o seguinte: ei, aí ó, tu quer ser blogueirinha agora? Quem aqui que ainda não foi chamada de blogueirinha não começou a jogar o jogo da verdade, tá? Não começou a sequer tá fazendo qualquer coisa na internet, tá? Então quando te chamarem de blogueirinha, você olha e fala assim: obrigada, eu tô vencendo, tá? Porque aí você tá incomodando. Quem ainda que aqui já pegou o celular na mão para fazer algum story e parou por causa de vergonha e fez aqueles stories assim, ó, meio cagado, meio falando baixinho, com medo de julgamento? Quem aqui já fez isso? Já fez isso para as pessoas não te verem gravando desse jeito? Aí você vai lá, pega o celular assim, ó, e só filma para o pessoal não perceber que você tá fazendo algum story, porque pensa dessa forma assim, ó, jamais alguém vai perceber que eu tô fazendo story. Cara, olha só, o cara que já perdeu a vergonha na vida faz stories assim, ó, com a cabeça levantada, celular aqui, ó, nessa posição e faz stories. Pronto, por quê? Porque ninguém tem nada a ver com a tua vida, tá? Então a primeira barreira a vencer é o julgamento do outro, tá? O primeiro ponto principal é isso, você precisa entender. Quem ainda não foi chamado de blogueirinha não começou o jogo de verdade, porque assim, ó, primeiro as pessoas acham que Instagram é moda. Primeiro as pessoas vão achar que você tá aqui porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá? Depois, quando elas veem que você não vai desistir, elas vão dizer assim: ah, você vai gravar um vídeo aí, né? Vai desistir, não vai? Ah, esse negócio aí cansa. Quer ficar perdendo tempo nisso? Vem cá, vamos se juntar com a gente, vem comigo pra cá, vamos conversar alguma coisa. Ah, aí depois você pensa assim: ah, foda, né? Não consigo mesmo, então, sei lá. Aí você vai persistir, aí começa a subir, né? 2.000 seguidores. Aí depois você pula, vai para 3.000 seguidores. Quando você chega ali nos 4.000 seguidores, as pessoas elas vão começar a perceber que está acontecendo uma coisa diferente no teu perfil. As pessoas elas vão perceber que você realmente está crescendo. Aí as pessoas vão falar assim, ó: ô, teu Instagram tá crescendo, hein, meu? 4.000 seguidores já, o que tu fez? Só que aqui, nesse exato momento, acontece algo mágico. Você tá cruzando o oceano. E quando você cruza esse oceano, é quando as pessoas percebem que você não vai desistir. Quando essas pessoas perceberem que você não vai parar, que você vai continuar postando, que você vai continuar abrindo caixinha de pergunta, mesmo sem ter, ou vai continuar abrindo caixinha de pergunta e vai respondendo, e vai fazendo vídeo, e vai abrindo outra caixinha de pergunta. Esse é o ponto principal. E presta atenção aqui, ó, nenhuma rainha minha aqui vai reclamar de Instagram enquanto ainda não abrir 100 caixinhas consecutivas, tá bem? Combinado, gente? Tarefa de casa. Pode anotar aí, ó. Quem não fizer 100 caixinhas de pergunta em 100 dias seguidos de caixinhas não pode reclamar. Por quê? Ó, mesmo você querendo parar naquele dia, desistir somente naquele dia, pensa a seguinte frase: é só por hoje. E você vai continuar, tá? Vai continuar. Quem aqui que gosta do Instagram? Quem é aqui que gosta do Instagram de verdade, tá? Porque tem que gostar de verdade. Quem aqui sente assim um tesão usando Instagram? Quem aqui usa várias vezes por dia o Insta? Ah, todo mundo aí, eu. Ai, eu faço. Só que é o seguinte, vai chegar uma hora que vocês não vão se divertir mais. Não vão achar mais graça. Não vai ter mais piada. Vai chegar uma hora que vocês não vão mais aguentar o Instagram. Por quê? Porque isso aqui é trabalho. Vai chegar uma hora que vocês vão falar: puta merda, vou ter que fazer um story. Porque vocês vão ter que produzir muito o tempo todo. E vão ter que responder por direct. E vão ter que fazer marcação. E vão ter que fazer aquele post. Aí você fala: nossa, tem muito post escrito. Agora eu preciso fazer um em vídeo. Agora eu preciso fazer um GTV. Agora eu preciso fazer mais enquetes. Tá? Aí você vai perceber. Agora tá faltando isso. E aquilo. E isso vai cansar.
E eu duvido que alguém aqui já disse isso para vocês. Eu duvido que alguém já trouxe esse tipo de informação para vocês. Então é isso, ó. O que separa o Instagram de dar certo e o Instagram de não dar certo, fora a paciência, é a repetição, a tão estimada linha editorial. O Instagram, ele precisa de linha editorial. Eu quero que todo mundo agora pegue papel e caneta. Vamos lá, todo mundo papel e caneta. Eu vou esperar aqui para vocês pegarem papel e caneta, tá? Pega, tô esperando. Mentira! Eu não vou, né, dar pausa aí no vídeo e vocês vão lá pegar o papel e caneta, né? Brincadeira, vamos lá. Só para descontrair, tá? Então assim, ó. O Instagram, ele precisa de linha editorial, meninas. E ele é um conjunto de temas que você vai abordar. Você não escolhe qual vai ser o teu tema. Você não vai falar somente o que você quer. Não existe pegar o celular para fazer um story e estar sem ideia. Porque não é você que escolhe o que vai falar. É a tua linha editorial que vai mandar você dizer aquilo que você precisa dizer. Então assim, ó. Eu vou me usar de exemplo. Eu vou me usar de exemplo, tá? Sobre o que eu falo? Eu falo sobre marketing digital, tá? Esse é o ponto. Coloque números, pega uma folha, tá? Eu não fiz esse slide, I'm sorry. Pega uma folha, coloca linha editorial aí, escreve, bota ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Bota eu como exemplo ali em cima sobre o que eu falo. Marketing digital, tá? Qual é o meu primeiro mercado? O meu primeiro mercado é o marketing digital. Bota ali no ponto 1. Qual é o meu segundo tema que eu falo? Qual é o ponto 2? Eu falo sobre Instagram. Marketing digital para o Instagram. Estratégias, ações que você deve fazer na sua conta. Qual é o meu terceiro ponto? Fotografia e moda, tá? Quarto ponto. Eu não tenho quarto ponto. É isso. A minha linha editorial, ela é enxuta e eu não vou sair dela. Vocês jamais vão me ver saindo da minha linha editorial. Por quê? É importante vocês escreverem qual é a linha editorial de vocês. Por quê? Faz essa pergunta aí, ó, Gi. Por que eu preciso escrever minha linha editorial, tá? Vem comigo aqui no slide. Porque assim, ó, se vocês não escreverem qual é a sua linha editorial, vocês vão ficar tentadas a falar sobre qualquer porcaria, tá? Vocês vão ficar tentadas a falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. E é muito arriscado você falar sobre assuntos avulsos, porque assim, você não consegue primeiro ter uma constância em todos os temas. Você não consegue falar sobre tudo o tempo todo. Então você precisa estar presa a essa linha editorial. Você precisa se prender a essa linha editorial. Eu não quero ninguém aqui com mais de 3 ou 4 temas dessa linha editorial. Na verdade, eu quero que vocês busquem 3 pontos principais e somente, tá? Desses 3 temas de linhas editoriais, 2 desses serão profissionais e um vai ser não profissional. Por quê, Gi? Porque para os seus stories ficarem com gingado diferente. Para eles ficarem mais atraentes. Você só não falar daquilo o tempo todo, tá? Qual é o segundo tema que eu falo? O segundo tema que eu falo tá relacionado, vem comigo aqui pro slide, ele tá relacionado sobre coisas que você gosta. Não importa o que você faça da sua vida, fale sobre você, fale sobre o que você gosta, sobre coisas que você acredita, sobre coisas que você não acredita, sobre coisas que você faz diferente dos outros, sobre as suas vitórias, sobre os teus crescimentos, conta a tua jornada, tá? Mas o que acontece se eu começar a jogar temas diferentes aqui, ó? Eu tenho um monte de seguidora que são nutricionistas, dentistas, professoras, médicas. Se eu começar a jogar um monte de filosofia, teologia, o que vai acontecer com o meu perfil da Gi? Ele vai esvaziar. Então assim, ó, tenham cuidado nessa hora de você escolher o que você vai falar. Porque não dá para falar sobre qualquer coisa. Por quê? Porque as pessoas, elas vão embora. Todo dia, a maior parte dos meus posts devem ser sobre marketing digital pro Instagram. Deve ser sobre estratégias e você deve fazer o mesmo. Então assim, ó, cria essa linha editorial e fica presa nela. Não saia nela, se prenda nela, como que ela fosse teu filme, mas se ela fosse teu filme, o teu roteiro. Vocês conhecem aqui o Érico Rocha, todo mundo conhece o Érico Rocha, né?
O mundo todo conhece o Érico Rocha. Tu abre a tampa da sanita, o Érico Rocha tá ali fazendo propaganda pra ti sobre 6 em 7, tá? Chato pra caralho, mas assim, a gente gosta, né? Então assim, ó, vocês já viram o Érico falar sobre Covid? Da mãe, ou de religião, ou do mundo pode estar pegando fogo, o Érico Rocha vai falar sobre 6 e 7 só. Por quê? Porque a linha editorial do Érico tem uma só. Ele trabalha só com um ponto, que é sobre o quê? 6 e 7, tá? A linha editorial do Érico é só isso. Fórmula de lançamento. A linha editorial do Érico é essa, fórmula de lançamento. E tá aqui, ele tá certo, ele tá errado? Nada, ele tá certo. Por quê? Porque se essa é a personalidade dele, ele é o cara que faz tudo igual todos os dias, tá? Tudo igual todos os dias, mas de uma forma diferente. Porque ele abre uma live diferente, ele vai chamar um aluno dele que fez 6 e 7. Ele vai falar sobre métodos diferentes e ele vai testar, às vezes, um hack diferente, um atalho diferente, e ele vai jogar isso no canal do Telegram dele. Então assim, ó, qual é o próximo ponto que as pessoas não entendem? Aquelas que não entendem que tem vantagem, tá? Stories. Feed diz quem você é. Feed diz o que você faz, perdão. E Story diz quem você é. É isso, a gente terminou ali do Érico, tá, gente? É isso, o linha editorial é isso. Então a gente passou agora para os Stories. Eu acabei me passando aqui. Feed diz o que você faz e Story diz quem você é. O primeiro ponto, ele deve respeitar a linha editorial. Vem comigo aqui nos slides. Segundo ponto, os stories, eles não podem ser chatos. Muita gente faz story chata e muita gente faz story bom. Se você fizer story chato, as pessoas elas não vão voltar. Story tem que ter energia, tem que ser rápido. Story você pode fazer de pé, sabe? Não faz deitado, faz de preferência andando. Esteja vivo quando você faz um story, tá? Por quê? Porque a sua voz fica mais atraente, você fica mais atraente. Não faça story somente numa posição, não faça story deitado, não fica com preguiça, não fale mole. Ele tem que ter uma rotação rápida, enérgica, ele tem que ter... Você precisa respeitar os bloquinhos, porque eles têm 15 segundos só para falar. E se você demorar muito para falar um assunto de uma forma muito devagar, as pessoas vão embora. Então fale rápido, forte, com decisão, tá? E pense antes de gravar. Você pode pensar antes de gravar. Então assim, ó, presta atenção. Eu tenho certeza que aqui tem gente que faz isso, porque eu já vi. Eu já vi algumas vezes e pensei, Jesus... Quando eu for dar aula de Instagram, eu vou falar sobre isso. Porque tem mulher aqui que faz story deitada, na cama, mexendo o cabelo. Isso me irrita. E elas falam assim, né? Então, pessoal. Né? Hoje eu fui lá, fiz tal coisa. Eu fui lá e comprei essa blusinha. Aí meu iPhone isso, meu iPhone aquilo. E puf, acabou. O que tem mulher de fazer story, tá? Desse jeito, vocês não têm noção. Eu sei, porque eu vasculho o que vocês fazem. Então, assim, ó, você precisa ser forte nesse ponto. Então, vai assim, ó, então, gente, aí, você não acredita, tá? Não façam isso. Repita comigo. Eu jamais farei esse tipo de story. Cuide da sua imagem, tá? Sempre, sempre. Não faça isso, não perca tempo assim. Tá? Vai lá, apaga e faz de novo. Porque a minha imagem, ela precisa estar alinhada para que a minha persona se identifique comigo quando ela chegar no meu perfil. E outra coisa, pelo amor de Deus, story não precisa ter introdução. Presta atenção, story não precisa de introdução. Não é porque toda vez que você vai gravar um story, tu vai falar, oi pessoal, ei gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, cara, tu acabou de gastar um bloco inteiro mandando esse tipo de mensagem bosta pra tua audiência, tá? Cara, um bloco inteiro só pra um bom dia, chata pra caralho, tá? Então assim, ó, outra coisa, não faça isso. E se preocupe, porque a sua beleza ela é um elemento, tá? E não adianta vir me dizer que não é, tá? Não adianta.
Quem é que quer ver gente desarrumada? Toda acabada de levantar com ramela no olho, pelo amor de Deus. Vocês acham que escola? Vocês acham que isso alguém vai estar interessado em comprar um produto ou serviço de vocês desse jeito? O Instagram é uma ferramenta visual, caceta. Coloca isso na cabeça de vocês. Não tem almoço de graça por aqui, não. Então, assim, ó, Story não precisa de introdução, tá? Não deixe esse tipo de espaço vazio nele. Não precisa. Você começa de manhã com o teu bom dia, com o teu café. Você precisa ter uma coisa que te liga todos os dias no começo. Mas o resto do dia não precisa mais. São assuntos que você vai levando diariamente. São assuntos que você vai levando durante o dia, tá? Os conteúdos que você deve inserir nele é exatamente o que você passou no teu feed, tá? Então presta atenção aqui, ó. Basicamente, qualquer tema que você deseja abordar pode ser utilizado para criar conteúdo tanto para o feed, quanto para story, quanto para IGTV. Tipo assim, ó, vem comigo aqui para os slides. Por exemplo, emagrecimento, né? Vamos dar esse emagrecimento e alimentação saudável. Então, olha aqui, ó. Basicamente, qualquer tema que você... Vem comigo nos slides, meninas. Qualquer tema que você aborda no teu perfil, você pode usar no feed para os stories, tá? Então, aqui eu dei um exemplo bem simples. O que você pode jogar para um, o que você já pode jogar para outro, né? Conteúdo para story. Você vai falar sobre um assunto do teu feed, do teu post, porque você já postou, né? Então, você vai falar sobre ele lá no começo. Em seguida, para dar mais engajamento, você vai fazer 3 enquetes para envolver os seguidores, tá? Nesse assunto. Você precisa ter essa coerência. Por quê? Porque senão não vai ter alcance. O Instagram ele não vai te jogar para as outras pessoas. Então você vai usar exatamente essa sequência. Você começa o seu dia com o seu bom dia, com o seu café. Todo dia tem que ter isso, tá? Depois você vai falar sobre um assunto do teu feed. Em seguida você vai jogar as enquetes. Inclusive você pode jogar as enquetes também no momento que você está falando, né? Você está falando de um assunto assim, meninas, olha só. Você sabia que a alimentação saudável está muito relacionado da maneira como você come, não às vezes do que você se alimenta? Aí você bota embaixo assim, você concorda com isso, sim ou não? Por quê? Porque ali você está fazendo um story, você colocou uma enquete para gerar engajamento. Se as pessoas começarem a curtir, o Instagram ele conta isso como uma dupla impressão, um duplo alcance. É como se fosse uma pessoa, como se fosse 2 pessoas olhando um story só. Percebe? Conseguiu entender? Essa mesma pessoa olhou 2 vezes. Então ele conta isso duplicado e ele te joga mais pra frente. Por isso que você precisa colocar enquete nos seus stories. Precisa. Você tem que prestar atenção naquilo que eu faço no meu perfil. Então você vai jogar as 3 enquetes. Depois você vai voltar pro teu tema novamente, tá? Explicando. Aí em seguida tu abre a caixinha. Por quê? Porque você contou, você teve um storytelling, tá? É isso que a gente chama de storytelling. Você contou uma história atrás dessa jornada. Você falou da alimentação, você falou do emagrecimento, fez as enquetes, as meninas votaram, aí você falou mais um pouco nos seus stories. Quantos stories já deu aí? Uns 10, 15, gente. Você abre a caixinha de perguntas. Por quê? Porque se você colocar uma caixinha de perguntas antes disso tudo, ninguém vai te fazer pergunta. Por quê? Porque não gerou storytelling, não teve história ali. Então não faz sentido alguém te perguntar alguma coisa. Então a caixinha de perguntas sempre vem depois de você contar a tua jornada sobre um assunto X. O que é o conteúdo do feed? São dicas rápidas para emagrecer de forma saudável. São dicas rápidas de lanches rápidos, sem neuras. E você vai jogando isso pro story, entendeu? Então você tipo mata um coelho com não sei o que. Não sei como é que fala essas coisas. Eu nunca sei desses gingados, dessas coisas todas. Ditado popular, assim, eu sou horrível. Horrível. Mas entendeu? Você dá um tiro e mata 2 veados com um tiro, é isso? Eu só me afundo com isso, para com isso, deu. É mais ou menos isso, tá? Então você consegue matar o mesmo assunto no feed, nos stories. Você precisa fazer essa sequência sempre, tá? E assim, ó. O que torna
um story ser chato, né? Porque muitas vezes vocês falam assim, Gi, parece que o meu story é chato, porque vocês não têm conteúdo, ele é muito óbvio. As pessoas, elas tendem, é normal fazer stories sempre iguais, ok? Então assim, ó, meninas, quando vocês forem fazer um vídeo, tendem a fazer um vídeo mais diferente, usem aplicativos diferentes. Eu tenho uma lista de aplicativos, tem um módulo que fala só sobre os aplicativos e como você vai mexer nele, tá? Então você joga uma coisa diferente com o aplicativo, depois você faz um bumerangue, depois você posta uma foto, tá? E tem uma coisa que é muito comum, é muito óbvia também. Normalmente as meninas, elas tendem só a fazer vídeos e os meninos tendem a fazer só texto, tá? Coisas iguais são óbvias. Tá? Falar sobre o mesmo tema o tempo todo também é óbvio. Por isso que a gente precisa ter a nossa linha editorial. Por isso que a linha editorial tem que estar ali todos os dias, tá? E o que você deve fazer? Não produzir coisas óbvias e pronto, olha só o slide. Ou seja, tem que ter uma mistura. Então, o que precisa ter, então, Gi? Primeiro, precisa ter uma foto, olha lá, ó. Tem uma foto. E o segundo, precisa ter uma caixinha de pergunta. Tem que ter um vídeo, tem que ter um recurso, um bumerangue, um app, uma música, tá? Tem que ter um escape. O que é o escape, Gi? Você não pode só ficar falando sobre um tema somente, tá? Tem que ter um meme, tem que ter uma brincadeira, tem que ter uma piada. Se você quiser ser refém dos biquinhos o tempo todo, postar foto de biquíni, isso vai ser chato, tá? Tem que ter uma brincadeira, tem que ter uma quebra de padrão, tem que ter uma proximidade, tem que ter uma piada. Teve um story que eu fiz que foi muito engraçado. Os seguidores, eles riram a beça, se envolveram e jogaram meus stories lá pra frente, tá? Eu tava no Porto, não sei se vocês se lembram, tá? Aqui em Portugal. E eu me hospedei, assim, bem no centro histórico da cidade. E eu fui fazer bem blogueiranes, assim, sabe? Fui lá filmando, disse, olha, gente, que janela linda, daí eu abri a janela, fui filmando, e quando eu olhei pra cima assim, ó, juro que eu achei que era drone, tá? Achei que era drone, gente, no céu, e eu falei, gente, drone! Quando eu olhei, era pombo, sei lá, ave, que diabo que era aquilo, e eu me acabei, o Santos acabou de rir, os seguidores riram, todo mundo riu, então quer dizer, o story invadiu a sua vida, não é que você parou tudo para gravar story, porque o story por si assim é chato, então o story invadiu a sua vida. Não existe programa de TV que não tenha uma brincadeira, precisa ter essa quebra de padrão, tá? O ser humano por si, ele já é engraçado, então utilize isso ao seu favor. Então o story, ele tem que ter isso, o story, ele tem que ter essa mistura, tem que ter vídeo, tá? Você tem que ter alguns vídeos do que você faz, você tem que ter texto, você tem que também ter a pergunta, você tem que ter um bumerangue, aí depois você coloca uma música, tá? Não é que você parou de repente tudo para fazer story, tá? Não é isso. Ele tá fazendo parte do teu dia, tá? E é isso que separa o Instagram é isso que separa um perfil ser interessante de um perfil que não é interessante, tá? Não faça as stories como você trabalha, tá? Permita que o Instagram seja uma aba da sua vida. Então assim, ó, você vai fazer exatamente como tá aqui no slide 19. Vai abrir a caixinha de pergunta, aí você responde. Você vai fazer uma sequência de enquetes divertidas, porque elas geram um alcance brutal. Você vai mostrar um pouquinho da sua rotina, para quê? Para humanizar os seus stories, para as pessoas gerarem essa conexão com você, tá? Gerar intimidade. Você vai postar feedbacks. Preciso tomar uma água. Você vai postar feedbacks dos teus clientes, tá? Dos teus seguidores, se você conseguiu ajudá-los, você vai postar isso nos stories, depois vai salvar nos destaques. Você vai colocar dicas rápidas e práticas de consumir. Então é isso, gente. É isso que você vai fazer nos stories, tá? Agora a gente vai falar sobre um outro tema, que é o repost ou marcação, tá? Primeiro ponto. Uma marcação sempre vai ser invasiva, tá? Marcação, ela não é bacana. A marcação não é divertida. Marcação é um troço invasivo, tá? Já que marcação é invasiva, você tem que fazer algo que o cara que foi marcado, ele tem esse desejo de te mostrar no perfil dele,
Então, assim, produza algum conteúdo bem feito, tá? Que dialogue com aquilo que está sendo dito pela outra pessoa. Você precisa reconhecer a importância daquilo que aquela pessoa falou quando você for marcar a pessoa nos seus stories. E como aquilo afetou a sua vida de alguma maneira, tá? E isso, somente por isso você já vai ter a chance de ser repostado já em 1000% pela pessoa que você marcou, tá? Eu já cansei de dizer para vocês que eu faço sempre isso. Pelo menos uma vez na semana eu marco alguém que seja maior de número de seguidores do meu perfil. Eu pego um assunto que eu vou falar nos meus stories naquele dia, que está dentro da minha linha editorial, e marco a pessoa. Eu vou contar um caso para vocês aqui, ó. Vou dar um exemplo bem prático. Eu fiz isso com a Consuelo Blocker, tá? A Consuelo Blocker, ela nasceu, cresceu, ela casou em famílias que respiram, que produzem moda, tá? O story que eu falei foi relacionado à moda, que tá dentro da minha linha editorial. É um assunto da minha linha editorial. E pumba, Consuelo se identificou e me repostou. Nada muito difícil. Nada difícil por quê? Porque esse assunto já fazia parte da minha linha editorial. O que eu falei tinha um posicionamento em relação ao que o Consuelo vive. Então assim, ó, feed diz o que você faz e story diz quem você é. E um post de feed tem alguns elementos, certo? Primeiro, uma boa foto. Não poste foto de montagem, não poste fotinho de baixa qualidade, não poste foto pixelada, craquelada, não poste vídeo sem tarja, ou vídeo com aquela tarja feia que não se encaixa, sem capa. Poste fotos suas, poste fotos bonitas, atraentes, que geram esse desejo de olhar. Instagram é uma ferramenta visual, tá? E poste foto com um belo texto. Não façam post assim, ó, e simplesmente diga bom dia, que sol lindo, que vida linda. Aí você bota ali 3 emojis de coração e pronto. Gente, por favor, Jesus, não façam isso. Você desperdiçou um tiro, tá? E muitas vezes um tiro desperdiçado é uma chance que você não teve de mostrar o seu alcance. Segundo, um post deve ter 2 elementos. Um bom texto, ele tem uma atração visual, né? Já que o Instagram, ele é uma ferramenta visual e ele tem um sentimento causado. Um bom post de feed, ele tem atração visual. Pá, que bela imagem. E aí ele causa aquele efeito, uau, esse texto foi muito bom, amei. Essa mensagem que a pessoa trouxe foi legal. Nossa, me identifiquei, deu match, tá? Faz sentido. Aí o que você faz? Você posta uma foto porque tá ansiosa, porque já ficaram ali 200 anos sem postar nada, né? Aí você, né, ansiedade, o que essa ansiedade vira? Merda. Vocês pegam uma foto de bolacha, de biscoito, sei lá, porque bolacha e biscoito pra cada uma coisa, pra mim é bolacha, né? Enfim, fotografa, pá, pumba, sem iluminação, sem efeito, sem nada, e coloca assim, é uma foto da sua bolacha, você posta, ama isso, sextou. Qual o sentido disso? Percebe que não tem sentido algum? Nem pra bolacha, nem pro texto, nem pro seguidor, sério, porque ele vai passar e vai fazer mais um post que não tem nada a ver. Então vocês precisam pensar quando vocês forem colocar o post de vocês. Por isso que a linha editorial tem que estar muito fixada na cabeça. Por isso que vocês têm que usar o planner para fazer os posts. Porque para vocês não se perderem nisso, tá? E o que significa ter um bom texto, Gi? Um post de feed com um bom texto, ele tem que ter 2 elementos. Atração visual, né? Que gera aquela sensação de uma bela imagem. E um sentimento causado, né? O sentimento causado é o tipo, pá, caramba, esse texto foi muito bom, caramba, essa mensagem que a pessoa me trouxe foi legal, fez sentido, mudou minha vida. Aí os comentários, pá, que post. Aí agora que vem o ponto, tá? Presta atenção nisso, porque isso é o que diferencia quem está no topo de 5% dos outros. Bela foto, belo texto, tá?
uma coisa que eu vou dizer, a maioria das blogueiras já começaram a perceber isso, que tem que ter essa junção. E quem tá achando, que tá me olhando aí, e achando que essa aula aí não é pra você, você tá super enganada, tá? Se você é dentista, você não vai fazer um post sobre dente. Você não vai fazer um post sobre o material que se encontra debaixo do esmalte do dente. Você não vai fazer um post sobre aparelho, certo? Você vai fazer um post sobre comprometimento. Fazer um post sobre profissionalismo. Faz post sobre sua rotina. Faz post sobre as dificuldades que você venceu na faculdade. Com dicas para deixar o seu dente mais branco, mais bonito, sua gengiva mais saudável. E assim vai. Por quê? Porque se você fala para sua audiência que você é compromissado, que você passou por dificuldades, que você deu a volta por cima, que você trabalha com qualidade, que você trabalha com grandes padrões de responsabilidade, tá? Que a coisa que mais importa para você é a satisfação do seu cliente, quem que não vai contratar um dentista assim? Escuta só uma coisa. Eu vi um veterinário no Instagram que ele pegou um cãozinho, né? O cãozinho foi lá fazer as consultas de rotina, provavelmente era um filhote, e ele foi dar uma vacina no cãozinho, bem que assim, nessa parte aqui de cima, né? Sabe o que ele fez? Cara, só dele fazer isso já gerou uma conexão comigo que nem cão eu tenho, tá? Meu cão tá lá no Brasil com a minha mãe, tá? Eu nem tenho cão, mas se eu precisasse levar o meu cão, que eu ainda não tenho, em um veterinário, eu ia lá com esse cara, tá? O cara pegou o cãozinho, pegou uma colher, encheu daquelas... É uma ração meio molhadinha que tem no pacotinho assim, e deu pra ele aqui. Na hora que ele colocou a colher na caminha ali, colocou a colher onde ele tinha apoiado o cãozinho, ele já pegou aqui assim nessa parte do cão, deu a injeção e o cão nem notou. Cara, vocês percebem que a gente compra ideias sem ter um problema ainda? Tá? Pronto, eu tô lá seguindo o cara, assim que eu tiver um cão, eu vou lá, levar o meu cão lá. Então assim, ó, o que vocês precisam perceber? Que quando a gente vê um post com uma foto bonita, quando a gente vê um post com uma legenda, uma ótima legenda, tá? A gente compra ideias sem ter problemas ainda. A pessoa pelo menos vai começar a te seguir. E agora que vem o gran finale, né? O gran finale. Qual é o gran finale desse resumo todo para vocês, tá? É a CTA. Esse é o grande diferencial em um post no feed. Deve conter a CTA. Você pega uma foto, uma bela foto, faz um texto, um bom texto, um texto bom. E vocês fazem mesmo, tá? Fazem bons textos. Copiam textos, fazem textos. Copiem os meus textos, gente, nos stories, copiam meus textos do feed. Faça as mesmas cores, faça as mesmas CTAs. Se não gosta da cor, eu vou lá, usa outra, tá? Mas queira melhorar, copie mesmo. Por quê? Porque se vocês copiarem, vocês vão estar aprendendo, tá? E aí, depois do texto, o que vem? O que a gente faz depois do texto, meninas? A gente faz o quê? A CTA, né? Vocês já ouviram tanto eu falar isso nas análises de perfil. CTA, e uma CTA é assim, por exemplo, imagina que você trabalha com psicologia e você faz um texto sobre superação. Você pegou uma foto com um monte de livros, tá? E colocou os livros ali, colocou sua mão por cima, fez a fotografia, tá? E quando as pessoas, e você falou sobre superação, e quando as pessoas, e você diz assim no texto, quando as pessoas não acreditavam em você, que você estava ali estudando sozinha, que você estava finalmente ali, conseguiu finalizar a faculdade, toda essa dor, tá? E logo em seguida depois você abriu um consultório, já tá atendendo, tá? E você venceu isso ali tudo. O que acontece? No final, o que você faz? Um CTA. O que é um CTA? O CTA é um Call to Action. É uma chamada visual ou textual que vai levar o teu seguidor a assumir uma posição, tá? Um post sem CTA é um tiro disparado sem mira, tá? É isso. O que você vai dizer na CTA? Marque aqui os seus amigos que estão pensando em desistir. Ou sei lá, marque aqui quem precisa de uma palavra de apoio.
Marque aqui quem vai passar em 2021 psicologia, tá? Todo mundo precisa de CTA, você precisa ter um CTA. Muito mais do que postar todos os dias. Essa é uma preocupação que você deve ter todos os dias nos seus posts, nos seus stories, tá? Se você tem um post com uma bela foto, com um belo texto, com um CTA bom, você não precisa de uma grande frequência, entendeu? Você só precisa fazer as coisas certas e todos os dias. Voltando, né? Só não vai me falar de bolacha, né? Postar foto de bolacha, passatempo, né? Não vai falar de videogame, vender aparelho, tá? Essa é a base, tá? Fale sobre você. Não importa se você é contador, não importa se você é vendedor imobiliário, não importa se você tem uma franquia de Havaianas, não importa se você é manicure, não importa se você é jardineiro, se você é designer, arquiteto, médico, tiver mais que marqueteiro, porque deve ter bastante marqueteira por aqui, massagista, não importa, fale sobre você, sempre. Então assim, ó, como escolher o CTA certo, tá? Escolha o CTA, todo CTA ele precisa ter um objetivo, que é no Instagram, compartilhamento, curtidas, salvamentos e comentários nos teus posts. Em todos os teus posts precisa conter uma única CTA para acontecer essa ação. E o que leva à ação, gente? Quais são os exemplos de CTA que eu posso dar para vocês nesse momento? Vem comigo nos slides. Esses são os exemplos mais comuns que você pode usar nos seus posts, porque você vai usar uma única CTA, tá? Você não vai usar todas essas. Cada post que você fazer no feed, cada post que você fazer nos stories, você vai usar unicamente algumas dessas aqui, tá? É só uma, não é mais de uma. Então assim, ó, se você tá falando sobre o seu site, acesse o seu site, saiba mais. Se você está vendendo um produto, se você está vendendo um serviço no teu, você tem lá o seu site, está vendendo, clique aqui, compre agora. Ou vai até a bio, acesse a bio, clica na bio e compre agora. Ou se você tem um e-book que você está querendo disponibilizar gratuito para os teus seguidores baixarem, para você captar lead, tá? Para sua lista. Para baixar o e-book, basta clicar no link que está na bio. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o meu blog. Se você fez um post para descrever alguma coisa que você quer perguntar para os seus seguidores, qual é uma palavra para descrever, você pode relatar isso. Você já fez isso, né? Você já sentiu isso? Você já passou por isso? Você já tentou isso? Vote no seu favorito. Você prefere A ou B? Prefere bolacha ou biscoito? Tá? Traga meme para os teus posts, porque também é divertido você entreter a tua audiência, tá? Então é assim, meninas, a gente chegou, tá? Para mais um final dessa aula, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês deixam aqui nos comentários. Gia, eu não entendi bem essa parte, não ficou claro. Deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá? Beijinho. Beijinho, beijinho.